A gente teve um superchat aqui que deixei passar batido, mas pelo amor de Deus, Igor, Doan, me perdoe, mas vamos lá. Igor, Teles e Hugo, temos uma sequência difícil e acho que naturalmente haverá uma queda de aproveitamento. Ceará fora, Vasco fora, Palmeiras em casa, Botafogo fora, Flamengo em casa. Depois melhora bastante. De fato, é isso aí. Desculpem. A gente está comentando exatamente sobre isso, né? Essa sequência ela é bem complicada. O pessoal do NE45, né, um abraço lá para Cássio Zirpoli, costuma dizer que geralmente todo campeonato tem esses corredores, chama corredor polonês, né? Então, todo campeonato tem em algum momento alguém pega um corredor polonês. Esse é o corredor polonês do Bahia, né? Esse é o corredor, é o momento em que você não vai ter um segundo para tirar o pé do acelerador. O Bahia vai precisar, né, passar por esse momento aí, sangrando o menos possível. E é uma pena a gente passar por esse momento, num momento tão complicado para a gente em termos de lesões que a gente está vivendo. Tá? Vai ser muito duro, mas o futebol apresentado com o Bahia, com os desfalques todos que tinha, né? O futebol apresentado pelo Bahia ontem contra o Cruzeiro mostrou-se mais do que suficiente para competir contra um dos melhores times do campeonato. Então a gente tem como, nessa sequência, sobreviver sem sangrar, né? Sobreviver sem sangrar muito. E aí, como você bem colocou, Igor, a gente na frente, né? Mais para frente, a gente vai ter um desenho de tabela mais bacana para o Bahia, né? Já começa, por exemplo, logo depois da sequência, o primeiro jogo é o jogo contra o Inter, né? Que é dentro de casa e é um jogo que vai ser em vantagem em relação aos demais adversários. Um jogo que está fora de tabela, né? Um jogo atrasado. Isso já mostra, já vai dar ali uma empurrada do Bahia na tabela. A realidade, assim, olhando para a tabela, é que a gente, quando eu falo em sangrar, é o Bahia conseguir se manter vivo nessa briga por G6, G7. É ali que o Bahia tem que se manter vivo. Se conseguir voltar ao G4, melhor ainda. Tem condições para isso, na minha opinião, né? Dá para fazer. Mas não vai ser tranquilo, é um momento complicado e espero que a gente consiga passar. Tá? É por aí mesmo, Guito? Eu diria que esse corredor polonês é muito bom chamar de corredor polonês, mas é uma tabela que, embora seja, não é fácil, são 5 jogos difíceis, é, pelo amor de Deus, não, isso não vai acontecer, mas são 5 jogos que se o Bahia perder qualquer um dos 5, a gente não vai falar, pô, que absurdo o Bahia perder qualquer um desses 5. Vai ser um absurdo se o Bahia perder os 5, ou 3, ou 4. Mas se o Bahia perder um desses jogos no meio do caminho, a gente não vai falar, pô, que absurdo. Agora, é engraçado porque a gente tem, por exemplo, o Flamengo vai tá agora na decisão da Libertadores, está decidindo, começa quinta o jogo contra o confronto contra o Estudiantes. Torcer para que o Estudiantes faça um jogo difícil, é, que esse jogo não se encerre aí, que o Estudiantes consiga chegar vivo para o jogo de volta, talvez ganhar de 1-0, que aí eles vão ter outra preocupação. Palmeiras também vai ter agora o confronto contra o River, também torcer para que eles não matem o jogo no primeiro confronto. E aí, agora, assim, uma coisa que eu estava pensando é que o corredor polonês, hoje o Bahia faz parte do corredor polonês de outro time. Outro time tá lá, vê uma sequência, pô, vai ter Bahia, Botafogo e Cruzeiro. É Esse é o corredor verdade. polonês. É, Hoje o Bahia essa, faz parte do corredor polonês. O Bahia hoje é um adversário que todo mundo, ainda mais o Bahia com uma competição apenas, né? Como você bem É. colocou aí, né? Outros adversários estão com mais de uma competição e isso vai atingi-los, né? Além das próprias datas FIFA, nos quais, por exemplo, esses jogos atrasados podem ser encaixados nessas datas, apenas por isso, tá? Ah, mas no fim das contas, o Bahia hoje, né, quem olha para o Bahia é outra coisa. O BA 5988, coloquei, foi nessa sequência no primeiro turno que obtivemos os melhores resultados do primeiro turno. Né? Perdemos pontos bestas quando pegamos times abaixo do nosso, é verdade. Agora também tem que olhar um contexto importante que são os jogos dentro de casa. Tá? O Bahia enfrentou
e venceu dentro de casa Vasco e, Não, não vai no e jogo contra o Vasco, não. Vasco, desculpe, jogou contra, Botafogo. venceu Ceará e Botafogo, me desculpe, Ceará e Botafogo, e fora de Os dois casa jogos foram venceu, bem apertados, viu? isso, O e jo- fora de casa, exatamente, era isso que eu ia comentar, né? E fora de casa venceu o Palmeiras. Todos esses 3 triunfos foram bem complicados para o Bahia. O Bahia conseguiu vencer, mas não teve nenhuma facilidade. E fora de casa, perdeu para o Cruzeiro, com resultado repetido agora dentro de casa, e perdeu para o Flamengo, né? Então, assim, a gente tem que olhar esses contextos, é importante para em relação à sequência. E claro, concordo muito com você, BA5988, de que a gente não pode perder ponto besta contra contra equipes das quais a gente tem total condição de sair de campo com triunfo. Que a gente entra em campo favorito para sair com triunfo. Pode até não ter facilidade, mas a gente entra em campo favorito. Então, nesse sentido, o foco, e ainda mais tendo apenas o brasileiro como foco, a gente de fato precisa fazer esses pontos, né? Na hora de montar ali a planilha, de que pontos a gente vai marcar, que pontos a gente não vai marcar, essas equipes essas equipes que hoje estão num patamar menor, né, do Bahia, mesmo sabendo das dificuldades, são jogos que a gente tem que marcar contando com triunfo e jogar muito, forçando o triunfo, né? Jogar mesmo para forçar o triunfo, abdicar talvez, né, de descanso, né? Abdicar, forçar ali uma escalação um pouco mais ousada, né? Olhando em todas, não apenas a fase ofensiva do jogo, mas também a questão do descanso dos atletas. Tudo isso vai começar agora a pesar, né, para o Bahia. O Bahia vai olhar para esses jogos, não é um jogo de mais de meio de tabela, de meio de ano, em que você vai trabalhar ele de acordo com o contexto geral. Hoje o contexto do Bahia é apenas o Campeonato Brasileiro. Hoje o contexto do Bahia é focar todos os seus esforços em terminar a temporada com a vaga direta na Libertadores. E para isso, aí sim, vai começar a fazer esses tipos de sacrifício, né, ou esses tipos de riscos, correr mais riscos nas escalações e no comportamento de jogo. Ô Luiz, eu estava até vendo, porque eu acompanho futebol internacional e tal, e aí tem um time que passa um pouco por isso, que é o Arsenal, que é um time, acho que é um dos times que eu tenho mais gostado de ver, que tem jogadores bons, enfim, é um time legal de assistir, e eles passaram 2 anos sem perder para os 6 principais times da Inglaterra. Só que eles passaram os últimos 3 anos sendo vice-campeões, porque justamente eles estavam perdendo esses pontinhos contra os times de meio de tabela, era um empatezinho, era uma derrota que não deveria, enquanto o Liverpool e o City, que foram os que venceram, estavam ganhando esses jogos. E eu acho que esses jogos vai chegar um momento que vai ter que ganhar todos, ou então vai ter que ganhar a maioria. Óbvio que o contexto do campeonato inglês é um pouco diferente. Aqui é um campeonato em que os últimos colocados fazem mais pontos que o inglês. Lá em inglês tem time que faz 30 pontos não é rebaixado. Aqui tem time que já fez 43, 44 e caiu. Então, assim, vai muito do contexto do É campeonato, mas assim, diferente, de fato, né? é, Mas, mas assim, é o ponto a é ponto, verdade. é ganhar esses Quer ver uma pontinhos. realidade, quer ver uma realidade muito forte para isso que você está colocando? O Cruzeiro, que jogou ontem com a gente. Se fizesse um campeonato entre Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, o Cruzeiro era campeão com o pé nas costas, pelos resultados até aqui no Campeonato Brasileiro. Mas, justamente, o Cruzeiro pecou muito contra equipes. E você coloca, claro, o Bahia, né, também nesse bolo. O Cruzeiro era campeão sozinho, né? Botar os 5 primeiros, um campeonato brasileiro entre os 5 primeiros, foi a simulação que eu fiz ontem, né? O Cruzeiro é quem tem o melhor aproveitamento contra esses times. É um time muito bom para jogar esse tipo de jogo, mas é um time que ainda não é maduro o suficiente, ou não amadureceu, ou amadureceu num momento do campeonato mais tardio, né? Que fez ele perder pontos importantes contra equipes contra as quais ele deveria ter pontuado melhor. E por isso, por exemplo, não está hoje na liderança do campeonato, e sim o Flamengo.
né? 5 pontos atrás do Flamengo, se não me engano. Então, e por isso que você falou, é a maior realidade, o Guito. Você, para poder disputar esse campeonato aí, você tem que conseguir pontuar melhor e mais consistentemente nos jogos contra esses tipos de clube, assim como em jogos fora de casa. Tá? Os jogos fora de casa não podem ter o efeito que hoje tem para o Bahia, nem o Bahia pode tropeçar tanto contra equipes de nível muito inferior na tabela de classificação. Queria mandar um abraço gigante aí para todo mundo que está mandando mensagem no site. Não dá tempo de a gente ler tudo, mas Jefferson Cerqueira, Vinícius Silva, Vinícius Lopes, Nilson Almeida, Robson Santos, Pedro Teles é o bicho, esse daí é mais um.